Vamos lá seguir a resolução aqui do VAS. Começar com essa questão. Começar com o VAS de Física 1, tá? Questão número 6. Que ela fala o seguinte: a massa da Terra é de aproximadamente 6 vezes 10 a 24 kg, enquanto que a massa da Lua é de 7 vezes 10 a 22. Se a distância entre os centros desses astros é de 1 vezes 10 oitava metros, qual a ordem de grandeza da força de atração gravitacional entre nosso planeta e o satélite natural em newtons? Aí ele deu aí a aceleração da gravidade, não foi? Então, basicamente aqui, ó, vou pegar outra cor aqui. Então, basicamente, o que, é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar a força gravitacional entre a Terra e a Lua, né? Então, vamos lá. A força gravitacional vai ser a aceleração da gravidade, que é 6,6 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24. A gente tem também aqui a massa da Lua, que é 7 vezes 10 a 22. E a gente tem a distância ao quadrado, né? A distância entre os centros ela é de 1 vezes 10 oitava. Quando eu levo isso ao quadrado, fica 1 vezes 10 a 16. Beleza. Então a gente tem aqui. Deixa eu fazer essa multiplicação aqui para ver quanto dá. Apesar que a gente só necessita de um valor aproximado. Aí fica 6,6 vezes 6 vezes 7. Deu exatamente 277,2 vezes 10 elevado a 4. A gente tem aqui, ó, 24 menos 11. O menos 11 fica 13, 13, 35. Aqui a gente fica 19, tá? Fica aqui, ó, 19. Colocando em notação científica, fica 2,772 vezes 10 a 21. Como o número aqui ele não é maior do que 5, né? Então a gente pode dizer que a ordem de grandeza é 10 elevado a 21. Beleza? Se esse número aqui fosse 6, 7, por exemplo, a gente tinha que aumentar 1 aqui no expoente. Então a ordem de grandeza é 10 elevado a 21, tá? Então no caso é a letra C. Letra C. Beleza. Próxima questão, a questão 7. O que ele fala? Sabe-se que um dado planeta tem massa igual ao triplo da massa da Terra e o raio igual ao dobro do raio da Terra. Considerando que a aceleração da gravidade na superfície da Terra é 10, qual seria o peso de um corpo de massa 0,8 kg na superfície de tal planeta? A gente tem que lembrar ele que é o peso, né? Tem que lembrar que o peso ele é massa vezes a aceleração da gravidade. Só que a aceleração da gravidade ela vai mudar, né? Porque ela depende do que a aceleração da gravidade? Ela depende da massa do planeta e o raio dele ao quadrado. Vamos botar um Tzinho aqui para dizer que isso é um Gzinho da Terra. Ó. Lembrar que esse Gzinho da Terra ele é igual a 10. Beleza, tudo bem. Aí vamos para o do outro planeta. Eu vou calcular agora do outro planeta. Deixa eu ver se ele especifica que planeta é. Vou botar P aqui de planeta, tá? Como é que eu vou calcular a aceleração nesse planeta? Eu vou pegar o meu G e vou botar a massa do planeta. Só que ele fala, ó, o planeta tem massa que é o triplo da massa da Terra. Então eu vou botar aqui, ó, 3 vezes massa da Terra.
E o raio é o dobro do raio da Terra. Então bota aqui, ó, 2 vezes o raio da Terra. Lembrando que isso aqui é ao quadrado. Boa. Então vai ficar, ó, vou botar esse 3 na frente, tá? Esse 2 ao quadrado é 4. RT ao quadrado. Se a gente observar aqui, ó, essa parte aqui, nada mais é que a aceleração da gravidade na Terra. Então, o Gzinho do planeta, a aceleração da gravidade, ele é 3 quartos da aceleração da gravidade na Terra, que é 3 quartos de 10, né? Isso vai dar 7,5 metros por segundo ao quadrado. Só que ele quer o peso, tá? Então, o peso aqui, ó, ele vai ser a massa, que é de 0,8, vezes a aceleração da gravidade no planeta. Vamos ver quanto é que dá essa multiplicação aí, que é 7,5 vezes 0,8. 6 newtons, tá? Então, ó, gabarito, letra B. Então, a aceleração da gravidade ela só depende da massa e do raio do planeta. Beleza? Vamos para a próxima. A 8. A 8 ela diz assim, ó. Um satélite gira com velocidade de módulo constante em torno da Terra numa órbita de 7.000 km, tá? E aí ele já conta com a altitude, beleza. Sendo a massa da Terra igual a 6 vezes 10 a 24 e adotando a constante da gravitação universal 7 vezes 10 a menos 11, qual a velocidade desse planeta? A velocidade do planeta ela é dada por raiz Gm sobre R, tá? Onde esse R é o raio, no caso o raio da trajetória, né? Mas se você tiver uma determinada altitude, aí a gente soma um Hzinho aqui, ó. Mas na verdade ele já deu o raio com a altitude. Então vamos calcular essa velocidade dele. Raiz de G, que é 7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa, que é 6 vezes 10 a 24, sobre o raio, que é 7.000 quilômetros, tá? Passando para metro aí fica 7 milhões, né? Que é 7 vezes 10 a sexta. Beleza, aí eu vou cortar o 7 com 7, fica raiz 6. Aqui, ó, 24, 13, 13 menos 6, 7. Fiz 10 a 7. 10 a 7. Que eu posso também chamar de 60 vezes 10 a sexta. Beleza? Isso vai dar aproximadamente, se fizer aqui, vai dar aproximadamente 7,7 vezes 10 a terceira, tá? Metros por segundo. Eles fazem algumas afirmações aqui também, se depende da massa do satélite ou não. Ó, se a gente observar a equação, ela só depende da massa do planeta, ó, e do raio da órbita. Então, ó, não depende da massa do satélite. Quando a gente iguala a força gravitacional, que é Gmm sobre r ao quadrado, com a força centrípeta do corpo que está girando, né, em torno desse planeta, que no caso é a Terra, a massa, ó, do satélite corta. Então a velocidade não depende da massa do satélite, tá? Então a gente tem, ó, a letra C como a letra correta. Um satélite geoestacionário é um satélite que se move em órbita circular acima do equador da Terra, seguindo o movimento de rotação do planeta em uma altitude de 35.786 km.
Nesta órbita, o satélite parece parado em relação ao observador na Terra. Satélites de comunicação, como TV por assinatura, eles são geralmente colocados nessas órbitas geoestacionárias. Assim, as antenas colocadas nas casas dos consumidores podem ser apontadas diretamente para o satélite para receber o sinal. Sobre um satélite geoestacionário, é correto afirmar o quê? A força resultante sobre ele é nula, pois a força centrípeta é igual à força centrífuga? Falso, né? Aqui a gente tem o planeta e aqui a gente tem um satélite que está girando. Ele tem uma velocidade aqui tangencial, né? Que faz com que ele fique em órbita através de sua força centrípeta. E essa força centrípeta é a força resultante, né? É devido à força gravitacional. Então a força gravitacional aqui ela faz o papel de força centrípeta. E devido a essa velocidade aqui, ele fica em órbita, né? Ele não cai. Se essa velocidade fosse muito pequena, ele cairia, né? Se a gente olhar um planeta aqui, ó, pegar um ponto aqui, Monte Everest, por exemplo, se eu jogar esse objeto aqui com determinada velocidade, ele vai cair aqui, ó. Se eu jogar mais forte, ele cai aqui. Se eu jogar com mais força, ele cai aqui. Vai ter um ponto que eu vou jogar com tal velocidade que ele entra em órbita, tá? Beleza. Como o espaço não existe gravidade, ele permanece em repouso em relação a um ponto fixo. Letra C. O satélite somente permanece em repouso em relação à Terra se mantiver acionados jatos propulsores, no sentido oposto ao movimento de queda. Falso. A força de atração gravitacional da Terra é a responsável por ela estar em repouso em relação a um ponto fixo na superfície. Exato, essa é a alternativa correta. É a letra D, tá? Então, ó, foi mais ou menos aquilo que eu falei. A gente tem a força gravitacional que faz o papel de força centrípeta, tá? E é devido a essa força gravitacional que ele fica em órbita. Então, no caso, é a letra D. E outra coisa, faltou até comentar essa letra B aqui, que ele fala não existe gravidade, existe gravidade, né? Existe gravidade porque existe força gravitacional. Questão 10. Considere um corpo celeste esférico e homogêneo de massa m e raio r atravessado de polo a polo por um túnel cilíndrico pontual. Em um dos polos, um objeto pontual é solto a partir do repouso no instante t igual a zero, sendo g a constante universal da gravitação. Esse objeto vai alcançar o outro polo após quanto tempo? A gente tem aqui, ó, corpo celeste. Aí vai se fazer um túnel aqui. E por ele, a gente vai pegar um objeto aqui pontual e ele vai começar a descer. Por quê? Porque vai ter uma força, lembrando, ó, deixa eu só colocar a equação aqui, que a força gravitacional é uma força de atração, né? Que ela depende da massa. Então, ó, a massa desse planeta aqui, que é um homogêneo, né? Ó, ele fala aqui, ó, interessante isso. Ó. A massa dele é homogênea. Então, se eu pegar qualquer ponto desse planeta, ele vai ter a mesma densidade. Então, ó, esse planeta ele vai puxar esse corpo para o centro dele devido à força gravitacional. Então, ele vai aumentando a sua velocidade, já que ele partiu do repouso. Aí, ó, devido à inércia, ele não vai parar aqui, né? Ele vai aumentar a sua velocidade, aí ele passa desse ponto. Aí, depois que ele passa desse ponto, o que é que vai acontecer? Vamos supor, vou desenhar ele aqui, ó. A força gravitacional agora, deixa eu só colocar aqui o carregador.
ajustar a tela aqui. A força gravitacional, ela vai puxar ele agora, ó, no sentido contrário. Não é isso? Porque a força gravitacional é a força de atração. Então, ó, ele vai aumentando sua velocidade, ó, ele continua descendo, tá? Porém tem uma força contrária, ele vai começar a desacelerar. De forma que pela conservação da energia, ele vai chegar aqui com velocidade nula. Então, o que é que vai acontecer depois? Ele vai iniciar o movimento de subida agora. Ele vai estar parado e vai ter uma força aqui, ó, puxando ele para cima. Então, ele vai fazer um movimento do tipo MHS, movimento harmônico simples. Lembrar que o movimento harmônico simples, a força restauradora, ela é representada dessa forma. Uma constante, tá? Onde a força ela é proporcional ao deslocamento. A gente tem que lembrar que o período é 2π a massa sobre o K. Esse é o período. Lembrando que o período é o tempo para ir e voltar. Certo? Então, deixa eu só ajustar aqui. Então, ó, ele quer o tempo para ele ir de um polo ao outro. Então, ele quer a metade do período, tá? Então, a gente vai tentar achar esse período. E no final, a gente divide por 2. Vamos lá. Fazer um desenho aqui para a gente entender melhor o que tá funcionando, como é que tá funcionando aqui. Ó. Lembrar que eu disse o quê? Que a força gravitacional ela depende da massa do planeta e da massa do corpo, né? Só que à medida que o objeto ele vai descendo, vamos supor que ele está aqui agora, a massa do corpo que vai gerar uma força de atração sobre o objeto não é mais a massa total do planeta, que a gente pode chamar de M, do corpo celeste, né? Vai ser essa massa menor aqui, ó. A gente vai chamar o raio dela de X, tá? À medida que o objeto vai descendo, ó, aqui eu tenho um raio dela, que é o Rzão. Mas à medida que o corpo ele vai descendo, o raio ele vai diminuindo. Por isso que eu vou chamar de X, tá? Então, que é a primeira coisa que eu vou dizer, que é o grande detalhe da questão, que ele é homogêneo. Então, se eu pegar a massa do maior e a massa do menor, ou melhor, se eu pegar a densidade do maior e a densidade do menor, vai ter que dar igual. Então, eu vou pegar aqui, ó, a densidade dos dois devem ser iguais. Lembrando que densidade é massa sobre volume. Então, a densidade do planeta maior, como é que calcula? Eu pego a massa dele e divide pelo volume, que é 4/3 de π r ao cubo. Esse é a densidade do planeta, do corpo celeste, desculpa. E a do menor, que eu vou chamar aqui dessa parte menor aqui, m, vou botar m asterisco, vai ser a massa que divide 4/3 de π x ao cubo, né? Porque ele vai estar descendo aqui, o raio vai estar mudando. E eu chamei isso aqui de x, o raio. Vou cortar esses 4π, ó. E vou descobrir que a massa vai ser a massa do planeta x ao cubo sobre r ao cubo. Ok? Repara uma coisa, ó, que quando esse x aqui, ele for igual ao raio, aí vai cortar. Vai dar que a massa asterisco é exatamente igual à massa do planeta. Beleza? Vamos guardar isso aqui, ó. Então vamos lá calcular a força gravitacional. A força gravitacional ela vai ser o Gzão, a massa do planeta, que vai mudando, né? A massa que vai fazer uma força gravitacional sobre o objeto, ela vai mudando à medida que ela vai descendo. Aí vai ficar mzão, x a terceira, r a terceira. Beleza. Vezes a massa do
o corpo dividido pelo x ao quadrado. A distância ao quadrado. A distância, ó, que o planeta vai estar do centro, né? Então fica x ao quadrado. Esse x ao quadrado aqui, ele vai cortar aqui, ó. Então a gente vê que f é igual a g m r ao cubo mzinho vezes x. Isso tudo aqui é constante, ó. Isso tudo é constante, tá? A massa do planeta, a massa do corpo celeste, a massa do objeto e o raio do corpo celeste é constante. Então a gente percebe, ó, o formato dessa força é assim, ó, F igual a K vezes X. Então o nosso K é essa expressão, beleza? Então dessa forma a gente consegue calcular o período. Vamos lá. O período é 2π raiz de massa dividido pelo K, que é G mzinho sobre R ao cubo. Então o nosso período vai ser, esse mzinho vai cortar, vai ficar 2π raiz de R ao cubo sobre Gm. Lembrando que o período é o tempo para ir e voltar, tá? Então a nossa resposta, na verdade, vai ser que o tempo é π raiz de R ao cubo sobre Gm. Então a letra B, porque raiz é a mesma coisa de você elevar a 1/2, né? Então a grande ideia dessa questão é que é uma questão muito complexa, né? Não é simples. É perceber que nas questões, quando ele fala que é homogêneo, você já pode associar a densidade do corpo, que é constante. Ok? Então só lembrando, ó, à medida que o objeto ele vai se aproximando, a massa que vai fazer uma força gravitacional dele vai diminuindo, ó. Quanto mais ele se aproxima do centro, a massa que exerce uma força nele vai diminuindo. Por isso que eu botei um x qualquer, tá? Então é basicamente isso. Não é uma questão simples. Aconselho a rever novamente a resolução. E caso ainda fique com dúvida, pode mandar lá no portal que a gente tenta explicar de outra forma, tá bom? Um abraço, espero ter ajudado.